Perfeito. Bom, não esqueçam de enviar os presentes, né, de cada aula, né, para a gente não perder a lista de presença. Bom, eu me apresento, meu nome é Ginete Pulido, eu sou colombiana e eu moro no Brasil há um tempo já, estou fazendo aqui, terminando meu doutorado, e hoje vamos talvez sair um pouco da dinâmica que vocês estão tendo até agora, né, com este curso. As professoras que vocês tiveram até segunda-feira, todas são da história antiga. A única pessoa que não é da história antiga sou eu. E aí eu vou me permitir falar um pouco de outra questão para fechar esse curso, que, né, deu uma volta grande em vários assuntos, falando principalmente, né, de gênero, que é o que atravessa a pesquisa de todas nós. Eu sou geógrafa e eu sou da linha da geografia política. Então, por isso que a gente vai conversar um pouco hoje sobre geopolítica, geografia política como um todo. E vamos... eu vou, né, abrir ao debate, me interessa muito o debate de vocês, principalmente porque a gente vai discutir Estado, né, o significado do Estado, o que entendemos como Estado, e a gente vai tentar fazer uma abordagem sobre o que significa o Estado que a gente vive, pensando ele desde a teoria de gênero, entendendo que há uma construção masculina desse Estado, o que o Estado é uma construção masculina, melhor. Eu vou pedir para todo mundo... Oi. Aqui é a Isabela. Eu posso dar só um recadinho que a Sara pediu antes de você começar? Claro, que susto. Desculpa te interromper. Eu deixei você se apresentar primeiro, mas eu queria só dar um recadinho antes. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabela. Eu sou mestranda da Unesp. Sou uma das integrantes do grupo Messalinas também, o grupo de estudos de gênero e sexualidade. Hoje a gente vai dar início, então, à nossa última aula, e a professora Sara pediu só para eu dar dois avisos. Um que diz respeito à frequência. Quem faltou a alguma aula, tem todos os vídeos das aulas disponíveis no Drive. E aí, essas pessoas que quiserem reaver essa falta, devem assistir a aula e fazer um relatório de uma ou duas laudas e enviar para a professora Sara por e-mail, para ela substituir essa falta e marcar a presença. Esse relatório ele deve ser enviado até sexta-feira, agora dia 30. O segundo aviso, eu vou enviar no final da aula de hoje um link no chat e também por e-mail para vocês, um Google Forms, e nós da Messalinas pedimos para todos responderem até domingo esse formulário. Esse formulário vai vai nos ajudar a desenvolver um projeto de extensão sobre gênero e ensino de história e de geografia, e também é uma forma de feedback, já que o curso não teve uma avaliação. Então, mesmo quem não dá aula em escola, seja particular, pública, ou ensino fundamental, ou médio, deve responder o formulário, que vai ajudar muito a gente. E é isso, eu vou dar depois de novo esses dois avisos no final da aula, e aí mando o formulário, para que se alguém perdeu agora o aviso, enfim, a gente faz uma retomada. Desculpa interromper, viu, professora? E obrigada pelo espaço. Boa aula para todo mundo. Obrigada pelos avisos, eles são bem importantes. Bom, ia pedir, né, para todo mundo fechar o microfone enquanto a aula estiver correndo, mas
quando eu estiver apresentando, dependendo em alguns momentos, talvez eu vou pedir intervenção de vocês, mas eu preferiria que, no geral, fosse no final. E lembrem-se que, durante a apresentação, a gente não vê o chat, então vocês podem escrever as perguntas no chat, tranquilamente, que eu vou ler no final, ou a gente se organiza para uma participação no final. Então, eu vou apresentar agora. Vamos ver, só um minuto. Só um minuto, gente. Só um minuto, gente. Estou meio atrapalhada aqui para apresentar. Maria. Quer alguma ajuda, professora? Eu acho que eu já vou conseguir apresentar. Eu acho. Deu certo, apareceu. Apareceu? Está aparecendo um link, acho que você tem que aceitar, beleza, aí, mas parece que apareceu. Não, calma. Beleza, não sei. Mas dá para ver o... Agora saiu. Agora parou de compartilhar. Acho que eu não quero apresentar assim, não. Padrão. Ai, meu Deus. Só um minuto, gente. Vocês estão vendo? Não. Não, a gente está vendo só seu vídeo. Ai, meu Deus. Só um minuto, gente. Perdão. Vocês sabem que a gente é um pouco... Esse mundo atual tá um pouco complicado para a gente apresentar as coisas, né? Me desculpem. É isso, não tem problema. Ginete, é o Fabrício aqui, eu não sei se você está me ouvindo. Estou te ouvindo, Fabrício. Embaixo tem, eu não sei se essa é a sua dificuldade, é apresentar agora aquela setinha para cima. É porque eu estou tentando apresentar desde o Canva. Aí, porque eu não faço PowerPoint. Ah, peraí, que chegou alguém agora. Pronto, aceitei. Gente, só um minuto, me desculpem, realmente. E Talvez se você baixar em PDF do Canva. Talvez, pode ser. Pode ser uma boa. Professora, você também pode apresentar a guia e quando você abrir para expandir no Canva, acho que a gente consegue acompanhar também. Vou tentar tudo, vai. Não. Olha, que atrapalhada, gente, perdão. Foi? Eu vou fazer download mesmo assim, porque eu não sei. Estamos vendo. Vocês estão vendo? Mas dá para ver de um tamanho decente ou está... Não está no modo apresentação. Eu acho que se você selecionar o modo apresentação vai ficar melhor. Ali, Tá. Foi, né? Sim, tá perfeito. Obrigada, gente. Nossa, era muito fácil. Eu fiz uma besteira, me desculpem. Bom, agora sim, vamos começar. Então, como eu disse, eu sou geógrafa, né? Eu vou falar um pouco de geografia política e geopolítica. E a questão é que vamos discutir o masculino na construção do Estado-nação. Por que vamos discutir isso? Como eu disse, né, vamos sair um pouco da dinâmica que vocês tiveram até hoje, falando sobre história antiga. A gente vai pensar o Estado como uma construção, não apenas masculina, como uma construção histórica, né? E a primeira coisa
que eu faço aqui com esse primeiro slide é apresentar a vocês uma pintura que chama A Pátria, né? Que é de um pintor brasileiro que chama Pedro Bruno, do 1919. Esse quadro se encontra no Museu da República, né? No Palácio do Catete. E esse quadro, ele traz várias questões. A primeira, né, é o ano, a gente está começando o século XX, quando esse quadro é feito. Ele está cheio de pessoas brancas, a criança central, que a gente pode ver aqui, abraçando a bandeira. Essa criança é branca, é loira, e tem mulheres, principalmente, pelo menos no primeiro plano, né? Além das duas crianças, né? É a República Nascente. No fundo, as pessoas mais velhas, né? Um homem e uma mulher. E aqui, nesse plano, duas pessoas se beijando, como um sinal, né, de procriação, desse nascimento da República, as mulheres costurando, outra dando de mamar, e a gente vê, né, as estrelas, inclusive, aqui embaixo, que estão sendo costuradas na bandeira, e a gente vê essa ideia de nação, né, desse nascimento de nação. Vamos nos atentar muito a essas questões iconográficas, porque a partir da criação de uma identidade nacional, também se criou uma estética de nação. E essa estética de nação, ela vai acompanhada de muitos elementos que dizem respeito, inclusive, a questões de gênero, né? E muitas vezes, antes, né, de nos debruçar nas questões de gênero, para entender várias das questões da sociedade, a gente não necessariamente se atenta a esses detalhes, né? E aí, né, naturaliza algumas questões colocadas na iconografia, nos símbolos, no que a gente identifica como parte do próprio Estado-nação, né? Como naturalizamos aquilo e aquele espaço onde a gente cresceu. Tá? Então, vou começar assim com um pouco as pinturas para a gente pensar. E depois discutir, né, o que é o Estado, né? Bom, eu estou ultimamente muito interessada num pintor que chama Jean-Baptiste Debré. Ele era um pintor francês que veio para o Brasil numa conjuntura meio complicada na França. Ele recebeu um convite para vir para o Brasil para passar um tempo aqui, vamos dizer, né? E ele fez bom, ele tem vários quadros, mas além de ter vários quadros, ele faz também umas propostas de bandeira do Brasil. Então, essas bandeiras que talvez vocês já conhecem, que tem a bandeira imperial, a bandeira do Reino do Brasil, essas bandeiras foram desenhadas por ele na primeira metade do século XIX, né? E a importância dele dentro dessa revelação, né, iconográfica é como que ele retrata essa sociedade brasileira, muito escravocrata, violenta, masculinizada. E através das pinturas dele, a gente pode, talvez, fazer alguma reflexão sobre isso. Esse quadro chama Castigo do Escravo. Eu não tenho certeza do ano, por isso que eu não coloquei o ano ali, mas a gente pode ver várias questões, né? Além, né, do homem escravizado, jogado no chão, nesse pau de arara, como que ele está sendo... estão batendo nele, eu não saberia, recebendo chicotado, talvez. E no plano do fundo, a gente vê outras 4 pessoas, perdão, uma delas está amarrado na árvore, essa pessoa parece que está também castigando a pessoa da árvore, e todos aqui parece que vão bater nele, todos têm nas mãos, né, uma espécie de chicote. Eu não sei se chicote seja o nome certo, mas enfim, vocês entendem do que eu estou falando. O homem castigando aqui no primeiro plano, ele não necessariamente é o senhor, mas ele é branco, então ele talvez representa
uma hierarquia social superior nessa lógica da sociedade brasileira desse momento. Além, né, da paisagem meio seca, amarelada e pouco, digamos, pouco amigável à situação. Se alguém chegar agora, eu não sei se eu consigo aceitar todo mundo, tá? Então, Fabrício, desculpa, chega para você o convite o aviso das pessoas que estão entrando ou não? Não, não chega não, Janete. Tá, não, tudo bem. Então, eu vou tentar pular para aceitar as pessoas. Este quadro, né, que chama Um Funcionário a Passeio com Sua Família, do mesmo autor, ele eu acho bem interessante porque ele mostra aquele homem branco, né, gordinho, o que a gente pode ver em pessoas que estão mais gordinhas nesses quadros do século XIX e anteriores, que são pessoas relacionadas à burguesia por questão de acesso à alimentação, né? E a gente tem que pensar bastante nisso. Esse homem não é gordo porque ele seja gordo e só. Ele é gordo porque ele tem dinheiro. Uma forma de demonstrar nas pinturas a ostentação, né? A classe a qual ele pertence, que é muito importante. Atrás dele, duas meninas e uma mulher, as três brancas, essa mulher com um vestido bem ibérico, né? E o que a gente vê para trás dela são pessoas que vão enegrecendo, vão escurecendo a cor da pele, né? Até chegar nos meninos que são mais escuros, e não apenas por uma questão da pintura, né? Como uma ideia de hierarquização mesmo social. Quando ele coloca, né, A Passeio com Sua Família como título desse quadro, eu acho bastante polêmico no sentido de a família também, né, a família, entre muitas aspas, também pertence à servidão, as pessoas que são da parte da servidão, né, que são as pessoas que estão sendo escravizadas para manutenção da sua família branca. Como vocês podem ver também, quando a gente olha para o chão, né, as pessoas brancas, elas têm sapatos, a mulher que a gente pode ver como uma mulher mestiça, ela também está com um tipo de calçado, e o resto das pessoas estão sem nada nos pés, estão descalços. Então, a gente também enxerga nessa representação como que há uma hierarquia no uso, né, do vestiário, enfim, no acesso a determinados bens, inclusive a roupa. Esse quadro, que eu acredito que talvez seja um dos quadros mais famosos do pintor, que chama Um Jantar Brasileiro, eu acho que é bastante claro, né, nessa hierarquização social e a colocação do servil, digamos, de outros seres humanos numa situação de servidão. Então, o homem e a mulher estão comendo fartamente, né? A gente vê esse homem sobre o prato, comendo o que parece ser um peru, não sei, o vinho, enfim, tudo. A mulher meio que brincando com as crianças, sem roupa alguma, sem sapato, sem nada, totalmente largadas. Duas pessoas esperando, talvez, receberem uma ordem para servir ou para retirar as coisas, e essa mulher aqui numa posição de absoluto serviço, né, dando vento para a senhora. Então, acredito que é muito importante a gente pensar como que existem já esses retratos sobre o que a sociedade nacional é. Como que a gente se escandaliza, talvez, ainda hoje, pensando como que há um problema profundo de racismo estrutural na criação do Estado-nação brasileiro, que não é nenhuma novidade. Então, não é que
a polícia hoje é violenta, ou que começou a ser violenta em algum momento X recente. Na verdade, a estrutura do Estado-nação, ela se baseia nessa diferenciação social, étnica, de gênero e de classe. Então, vamos mais para frente. E a gente vê, né, também se encontra nesses jornais do século XIX, do século XIX, principalmente, esses avisos, né, de ama de leite, de escrava, de bonitos escravos à venda, de como se vendem as pessoas, uma trata de pessoas muito, muito clara. Todo mundo sabe, né, que o Brasil é o último país a abolir a escravidão, blá, blá, blá. Mas o ponto principal é pensar como que essa abolição foi feita. E essa abolição, ela foi feita pensando na necessidade de corpos para a guerra, entre outras questões, né? Então, quando... por exemplo, quando o Brasil entra na guerra contra o Paraguai, muitas das pessoas que vão como soldados para a guerra são pessoas que foram antes escravizadas. Mas isso não é uma particularidade do Brasil. Eu acho que é isso importante de pensar. Quando falamos dessa criação do Estado-nação na América Latina, a gente não está muito longe do que aconteceu aqui. Então, eu convido vocês a pensarem também nesse continente, nessa região, né, como um todo, no continente como um todo, na verdade, porque a construção dos nossos estados-nação, ela é muito semelhante em vários sentidos, né, tanto no genocídio indígena, quanto na trazida de pessoas escravizadas, como na imposição ou na criação de uma burguesia nacional branca ou embranquecida, que perdura até os dias de hoje no status de poder. Isso para pensarmos o Estado-nação que a gente vive hoje. Bom, vamos agora sim, né, a falar do Estado, né, que é o Estado, como que a gente aprende coisas sobre o Estado antes de pensar, ou antes de refletir por que o Estado é uma construção masculina. Então, a gente sabe, né, que o Estado é uma organização política que se constitui por um conjunto de instituições burocráticas, né? As instituições burocráticas, elas são estáveis, elas exercem o monopólio da força, né? Isso é entendido como soberania. Então, quando a gente pensa em soberania, a gente pode pensar, por exemplo, nas entidades mais masculinizadas do Estado, que são a polícia, o exército, certo? Então, a soberania, ou a necessidade de exercício de soberania, muitas vezes se dá nos lugares mais afastados do centro de poder. Por exemplo, as fronteiras, ou áreas onde o Estado não chega de outras formas. Se vocês pensarem no Estado brasileiro, o Estado não chega de outras formas à região amazônica, mas chega na forma de exército. Então, uma forma de exercício de soberania, demonstrar que o Estado existe. O Estado, atualmente, sob o governo que a gente tem, ele se encontra muito militarizado, mais do que em outros momentos, salvo a ditadura, provavelmente. Mas, nesse sentido, a gente vê como se justifica, a partir do exercício de soberania, a inserção do exército em outras áreas, digamos, em outros corpos do Estado, né? Bom, a gente sabe que existe, né, para pensar o Estado, eu já falei de fronteiras, existe essa limitação muito clara. Então, os limites territoriais estabelecidos, eles também fazem parte da ideia de Estado. Então, eu tenho umas fronteiras, um território determinado, um limite territorial estabelecido, uma população estabelecida, um governo definido, e um reconhecimento na ordem internacional, né? Existem justificações à existência do Estado, né? Quais são essas justificações à existência do Estado? Entre outras, a organização do território. Então, como que eu posso pensar em populações diversas ou grupos diversos, muitas vezes antagônicos? Ai, meu Deus, chegando pessoas. Muitas vezes antagônicos, que se encontram dentro do mesmo território. O Estado surge
aparentemente, como uma forma de contenção, né, a essas forças que estão no mesmo território para tentar normatizar a vida, né, dentro desse território. Podemos pensar, né, que o Estado não é uma ideia tão recente, né, a ideia de Estado tem mudado no tempo, mas existe enfim, uma variedade de justificativas para a existência do Estado, né, o contrato social, por exemplo, que surgiu durante a Revolução Francesa, ou anterior a isso, quando o direito divino era considerado digamos, o imperativo para alguém ser soberano num território, ou ser enxergado como soberano num território. A gente vai falar um pouco mais, né, do Estado-nação moderno do que do Estado antigo, né, na ideia mais anterior o que é a modernidade, né, ao que chamamos de modernidade. O Estado, né, para pensar a origem da palavra, a gente pode dizer que a palavra Estado, né, vem do latim status, né, que stare fica fixo, né, e, portanto, o status quo, que significa estar parado, né, detido, uma situação que não muda, ou que mudaria com muita dificuldade, nos dá também a ideia da construção desse Estado, tanto que nos custa um pouco de trabalho pensar em outras organizações sociais fora do Estado. E hoje, se a gente pensar numa organização diferente, numa organização da sociedade diferente do Estado, a única coisa que tem cabimento é o capitalismo, o que é muito nefasto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, de como que o Estado pode ser repensado nas condições atuais. Como disse, né, para um Estado ser um Estado, ele precisa de reconhecimento da ordem internacional. Isso quer dizer que outros países precisam, outros Estados, outros países, Estados precisam reconhecer o Estado como o Estado, né? E isso a gente vê refletido, por exemplo, na situação da Palestina, que a Palestina é reconhecida como Estado por alguns, mas não por outros. A gente pode ver, por exemplo, as lutas da Catalunha, que pretende se independizar, independente que o movimento seja o que é, mas pretende se independizar da Espanha, mas não existe um reconhecimento nem da União Europeia sobre essa região como um Estado e assim por diante. Bom, vamos passar um pouco a definições clássicas do Estado. Eu vou tentar, gente, terminar meio que 8h30, 8h40, para a gente abrir para o debate e não irmos tão tarde, né? Então, vamos pensar um pouco definições clássicas do Estado. E a gente vai passar, a minha intenção é passar por alguns pensadores falando, olha, esse disse que é Estado tal coisa, e assim para frente, para a gente não parar muito nessa questão. Então, a gente pode começar com Cícero, que é um cientista político, filósofo romano. Aí as minhas colegas da história antiga vão colocar a mão na testa, mas ele fala basicamente que o Estado é uma multidão de homens conectados pela comunidade, pelo direito e pela utilidade na busca de um bem-estar comum. Mas ele pensa, nesse sentido, essa comunidade de homens no mais estrito sentido da palavra, né? Então, o Estado comandado por sujeitos masculinos que fazem o direito, que fazem as leis para gerir aquele território. A gente pode passar depois do Cícero para Santo Agostinho, né? Que é... bom, o Cícero é do século I a.C. O Santo Agostinho, ele fala, seguindo um pouco essa linha, essa lógica, essa herança, que o Estado é uma reunião de homens que estão dotados de razão
e que eles se encontram entrelaçados, se encontram juntos, né, em virtude da comum participação das coisas que amam. Então, ele pensa muito que o Estado, ele reflete identidade comum, né, o que a gente pode discutir um pouco. Tudo pode ser discutido, na verdade, eu só vou dizer o que eles falaram. O Santo Agostinho fala isso mais ou menos no século IV depois de Cristo, né? Aí, como uma revolução na ideia de Estado de soberania, apareceu o Jean Bodin, que é um francês do século XVI, e ele fala que o Estado é um conjunto de famílias e suas poses comuns, né, governadas por o que tem um soberano, alguém no comando, segundo a razão e o direito divino. Ele coloca isso, e ele começa a discutir isso nos 6 livros da República, que é um texto dele, justificando, de alguma forma, né, a existência da monarquia durante o fim do período feudal. Isso para, além de ter um controle fronteiriço mais estrito, né, ter uma ideia de território mais aglutinado, para uma prática da arrecadação de impostos. Então, isso é bem importante, porque ele condensa nesse seu texto a importância da arrecadação de impostos e que ela deve ser dirigida apenas para uma família ou um pequeno conjunto de famílias que tem esse reconhecimento divino, de Deus, muito cristão também, seu texto, para entender por que a soberania e o soberano, eles são uma determinação de Deus. Bom, a gente pensa também vamos dar um pulo gigante, vamos passar para o Kant. E o Kant, ele basicamente fala que o Estado é um conjunto de homens, de sujeitos, seres humanos, que estão sometidos a leis jurídicas. Então, a existência de leis jurídicas, ela se dá sobre esse conjunto variado de pessoas, mas essa estrutura jurídica, ela se cria para evitar o conflito entre essas pessoas e para essas pessoas terem um regimento, digamos, de atuação dentro do Estado. Bom, a gente pode falar nessa lógica também da criação dos aparelhos repressivos do Estado, ou controladores do Estado, assim como os aparelhos punitivos do Estado. Quando os sujeitos saem dessa norma de comportamento, das leis colocadas, como que os aparelhos punitivos, eles começam a ser estruturados cada vez mais. Não, sim, sempre existiram, mas há uma estruturação constante dessas estruturas. Bom, a gente pode pular para o Hegel, né, e pensar, o Hegel, ele fala que o Estado é um pouco, né, complicado, mas o Estado é a realidade, a materialização, talvez, da ideia ética de conjunto humano, né? Então, é um espírito ético que se materializa, se pensa, se conhece e se cumpre o que se sabe, né? O que se entende por ética dentro ou sob umas leis colocadas em acordos entre grupos, entre pessoas, né? Esse estado, né, que o Hegel nos coloca, ele tem uma existência imediata e pretende que o indivíduo, ou ele discute que o indivíduo, ele tem uma consciência de si próprio, uma consciência coletiva, e por conta dessa consciência, ele tem uma liberdade de ação dentro dos limites do Estado. É um pouco, enfim. Mas aí vem o Marx para virar um pouco de ponta cabeça essa ideia, e ele fala que o Estado não é uma materialização, né,
ou uma evidência da razão humana, e sim da força. Não é um espaço de bens comuns, o Estado, uma construção onde o interesse parcial prima, né? E o Estado, ele não tem como objetivo, como fim último, o bem-estar de todos, né? Então, ele vem contrariar todas as ideias sobre o Estado colocadas até esse momento. E como não tem como objetivo o Estado, a existência do Estado não tem como objetivo o bem-estar de todo mundo, de todos os seres humanos que ali habitam, e sim dos detentores do poder, o Estado precisa ser continuado de outra forma, ou pensado de outra forma. Porque o que ele entende como Estado não é mais do que uma ditadura que depende, né, de quem esteja no poder. Então, para Marx, o relevante, mais que o problema do Estado, é pensar quem que está no governo, quem que está no poder nessa ditadura. Então, a ditadura que a gente vive, segundo as ideias do Marx, é uma ditadura burguesa, e a forma de agir sobre a população, ela condiz ao bem-estar ou aos próprios interesses desse grupo, né, dessa burguesia. A gente pode passar, então, para pensar as definições modernas de Estado. Eu acho que eu vou falar apenas do Weber, que talvez seja o mais relevante para entender o Estado, e nesse sentido, para pensar o Estado moderno, né? O Weber, ele fala que o Estado é a coação legítima e específica, né? Uma força bruta, legitimada, e onde ele se centra para falar isso é justamente no que eu coloquei aqui, que é o monopólio do uso da força, ou seja, o monopólio da violência, entendendo que essas estruturas de punição, essas estruturas de controle do Estado, elas se fortalecem para controlar a população. Então, a gente já não está falando de bem-estar, de um bom trato social, de igualdade, de justiça, e sim de controle populacional. Bom, eu coloquei esse trecho aqui do Engels, eu vou me permitir ler rapidamente. O Estado, disse ele, é um produto da sociedade, quando essa chega a um determinado grau de desenvolvimento. É o reconhecimento de que essa sociedade está enredada numa irremediável contradição com ela própria, que está dividida em oposições inconciliáveis de que ela não é capaz de se livrar. Mas para que essas oposições, classes com interesses econômicos em conflito não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, tornou-se necessário um poder situado aparentemente acima da sociedade. Então, a gente está vendo que ele pensa forças antagônicas ou forças diversas ou divergentes em conflito. E para elas não explodirem, não implodirem, talvez, cria-se, né, esse poder que está sobre elas, que além de ser um poder sobre essas forças, ele vai criar um aparelho legislativo para que o conflito não apareça. Essa força sobre a sociedade é o que chamamos de Estado, que mantém, né, dentro dos limites da ordem, segundo o que o Engels explica. Esse poder surgido da sociedade, mas que se coloca acima dela e que se aliena cada vez mais dela, é o Estado. Isso dizendo que o Estado, da forma como estudado por Engels, ele estava cada vez mais distante da sociedade, o que nos permite pensar que reconhece pouco a sociedade, que, digamos, está sob seu controle. E aí a gente pode pensar os primeiros passos para se questionar. Existe uma teoria feminista do Estado? Será que a gente, passando, né, por todas essas definições masculinas sobre o Estado, pode pensar que há uma teoria feminista do Estado? Que existe alguma noção
do papel feminino dentro do Estado, e aí vem a Catherine McKinnon, que é uma cientista política norte-americana, e ela fala que coloquei a cita em espanhol, porque eu tenho texto em espanhol, não fiz a tradução para o português, mas ela fala que o poder masculino, ele é sistêmico, coativo, legitimado e epistêmico. É o regime. Então, a gente vive dentro do poder masculino. Então, por que a gente não se questiona sobre o Estado como uma entidade masculina também, né? Porque a gente tem todas as evidências, né, de que não é o regime, o poder, perdão, a noção de conhecimento, a informação, o exercício de controle, são as entidades que representam o Estado que são hipermasculinizadas, né? E para pensar isso, a gente pode pensar a masculinidade de diversas formas, mas antes de pensar um pouco nisso, não, vamos falar de masculinidade sim, só um minuto. A gente pode discutir o que seria masculinidade, né? Masculinidades, no caso, porque a masculinidade, ela não é única. A gente não pode pensar que existe apenas uma ideia de sujeito masculino. Existem várias ideias de sujeitos masculinos, né? E as masculinidades, como elas são diversas, elas também existem tentativas de apagamento sobre a diversidade dentro das masculinidades. E se cria uma masculinidade hegemônica, uma masculinidade que é a norma também. Então, a gente não pode falar apenas de, o Estado é masculinizado porque ele reflete a totalidade super variável de homens, né, no sentido masculino, que há. Não, porque essa masculinização do Estado, essa masculinização do território, ela se refere à masculinidade hegemônica. Então, né, a masculinidade, ela não é única. Para entender as masculinidades, a gente precisa saber o quando e onde. Então, é muito importante, ao falarmos de masculinidade, pensarmos num recorte espaço-temporal. E esse recorte espaço-temporal permite entender como que as masculinidades têm sido diversas, como que elas se criam e se recriam em diferentes sociedades, em diferentes momentos, né? E a gente tem que pensar, né, que o gênero é um processo de socialização também. E esse processo de socialização quer dizer que a gente aprende algumas práticas da nossa performance social na nossa vida cotidiana, e a masculinidade não está fora disso, né? Então, a gente é um produto social também, nós somos um produto social, estamos todos representando um papel, de alguma forma, né, dentro da sociedade, e o gênero, ele não pode ser analisado de forma naturalizada quando a gente pensa em processos políticos, porque eles vão juntos, né? A gente pensa junto, e a gente pode ir para os exemplos que tem na mão, mais próximo, que é, por exemplo, a ministra Damares, né, que é esse tipo de pessoa que tenta reproduzir uma performance de gênero ultrapassada, que não condiz com a sociedade na qual ela vive, de alguma forma. Bom, essa masculinidade hegemônica da qual a gente está falando, ela tem como eixo estrutural a violência para a construção né, desses sujeitos masculinizados. E dentro da bibliografia que eu recomendei, só um minuto. Dentro da bibliografia que eu recomendei para minha aula, eu deixei o livro Capitalismo Gore, da filósofa mexicana Sajak Valencia,
porque ela fala bastante sobre essa criação da masculinidade dentro de uma lógica de violência que se alia a uma violência não apenas capitalista, como uma violência assim, uma violência capitalista que a gente já conhece, como uma violência que leva à morte de fato. E ela faz essa discussão pensando numa, digamos, das características mais interessantes do Estado, que é a fronteira. E a fronteira que ela usa para pensar esse capitalismo gore, como ela chama, é a fronteira entre México e Estados Unidos, onde há várias questões como tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de dinheiro e muitos feminicídios. E como que esses tráficos, né, esses fluxos de todas essas mercadorias, de todos esses bens, inclusive de pessoas, são feitas ou controladas a partir de sujeitos masculinos muito ultraviolentos. E como isso se materializa em muito sangue, né? Muita violência nessa região. Se a gente fizer um paralelo com aquilo que ela está falando, a gente pode, talvez, pensar como um fenômeno muito conhecido por nós, como a guerra às drogas, no geral, eu falo conhecido por nós, porque no Brasil a guerra às drogas está colocada de uma forma muito explícita nas áreas periféricas, e eu, como colombiana, vivi bastante sobre guerra às drogas no meu país, então a gente sabe como a guerra às drogas opera, né, e a guerra às drogas opera de uma forma muito letal sobre determinados corpos, e quem exerce a violência, tanto digamos, do poder do Estado, a violência legítima do Estado, quanto o poder do controle do tráfico e dos maiores ganhos dentro do tráfico, são sujeitos masculinos, né, com muito poder e um status econômico bastante relevante. Quem é atacado por essa guerra às drogas não necessariamente faz parte dessa parcela, né, de pessoas poderosas, porque são sujeitos racializados, homens, geralmente, e nessa lógica, né, da guerra às drogas, as mulheres, por exemplo, ficam numa participação bastante complicada, que tem a ver tanto com digamos, a prostituição, que é um assunto bem complexo para ser discutido, como outros serviços dentro de uma estrutura, né, de uma estrutura de tráfico. Mas continuamos. A professora Rita Segato, ela fala que existe um mandato de masculinidade. Essa cita ficou em portunhol, gente, me desculpem. Que o mandato da masculinidade é uma exigência ao homem de se provar o homem o tempo inteiro, né, o tempo todo. A masculinidade, a diferença da feminilidade, é uma questão de status. Então, por isso a violência ela é tão relevante. Por isso a ostentação com armas ela é tão relevante. Por isso a ostentação fálica ela é tão relevante, né? A diferença de outras simbologias femininas que elas têm outra conotação. Elas não são uma questão de status. Não é hierarquia, não é prestígio, como ela coloca. Você adquire, ganha um título, né, de homem e deve renovar e manter e comprovar essa vigência de masculinidade o tempo inteiro. Essa foto é em São Paulo, eu não coloquei a referência, desculpa, mas uma mulher da Europa do Leste sendo prostituída em São Paulo, no começo do século XX, durante esses grandes processos migratórios por conta da cultura cafeira. Criação do Estado, gente. E essa masculinidade hegemônica nas relações internacionais? Mas por que eu vou falar de relações internacionais? Porque os Estados, eles se relacionam entre eles, né? Mas a gente não pode pensar no Estado como uma entidade, como um sujeito, né, no ar que tem relações com outras pessoas nas mesmas condições. Não, o Estado é uma construção de tudo isso que a gente já falou, né, o Estado com todas as suas contradições interiores,
com uma situação, com, digamos, com umas dinâmicas sociais particulares, dinâmicas políticas particulares, dinâmicas econômicas particulares que mudam no tempo. Então, a gente tem que pensar o Estado nas relações internacionais num momento determinado. O Estado hoje, qual Estado? O Estado brasileiro hoje, nas relações internacionais, é o quê? Como que ele é visto? Mas a gente discute, né, que dentre das relações internacionais, a gente também pode discutir a masculinidade hegemônica, mas como que a gente pode discutir a masculinidade hegemônica? Porque as normas, as leis, as regras que são, digamos, que comandam as relações entre os estados e nesse sistema capitalista, elas são ditadas por estados muito poderosos, e dentro desses estados muito poderosos, homens muito poderosos, né? E que são também brancos, por sinal, porque esses homens são ou da América do Norte, dos Estados Unidos, ou da Europa Ocidental. Eles determinam como que o sistema econômico deveria funcionar, como que as leis, as regras, a segurança deveria funcionar. Então, essa masculinidade, ela pode ser vista também refletida nesse tipo de relações, porque nós que somos de países subalternos, precisamos cumprir, em muitos casos, esses mandatos de masculinidade, a partir das normas criadas por esses países. Refletindo um pouco mais sobre isso, a gente pode pensar que houve uma discussão, para quem é da geografia, talvez isso seja mais claro, ou da ciência política, no fim da Guerra Fria, sobre o fim das fronteiras. Então, se falou muito, tipo, nossa, caiu o Muro de Berlim, a União Soviética chegou ao fim, chegou ao ocaso. Então, as fronteiras, como conhecidas até agora, nesse mundo bipolar que a gente viveu até o final da década de 80, ele não existe mais. E como ele não existe mais, as fronteiras não têm mais lógica, e não tem mais lógica não apenas por esse fim, como pelo auge da globalização, pelo auge da rápida internacionalização dos processos, padronização, inclusive, de modos de vida, né? E esse suposto fim das fronteiras, que, digamos, apareceu no final da década de 80, no começo da década de 90, se pretendia como um novo paradigma para pensar a geografia política. Mas, na verdade, logo em seguida, uma década depois, né, desse auge de globalização que trouxe, né, essa onda de neoliberalismo que a gente vive até hoje, muito claramente na América Latina, na década de 90, essa ideia, né, de polarização, de mundo dividido em dois, chega de novo com o ataque das Torres Gêmeas. Então, um pouquinho mais para frente, eu falo sobre isso, mas chega em 2001 com esse evento que cria ou ajuda a criação de um novo inimigo e um novo mundo bipolar. E com ele, novos sinais de nacionalismo. Então, o que significam determinados símbolos do nacional no âmbito internacional para serem combatidos. Então, já vamos falar disso. Mas eu vou voltar um pouco. Para continuar pensando, né? Principalmente as nossas estruturas estatais e como foram criadas, né? Como foram criados esses projetos, como foram materializados os projetos de Estado-nação nas Américas. A gente pode pensar os processos de colonização, como que eles foram, né? Eu coloquei esse quadro aqui, que chama Primeiro Dia de Ação de Graças, ele é de 1621, de um pintor que chama Jean-Léon Ferris, e ele retrata, né, esse mito digamos, de bom entendimento entre indígenas norte-americanos e os pioneiros ingleses
na América do Norte, que a gente sabe que não é bem assim, né? O genocídio foi uma marca muito, muito clara dentro dos processos coloniais. Quando a Europa sai para as Américas, né? Quando vem para cá, a gente tem que pensar que tipo de Europa era, né? Como que eram esses estados monárquicos empobrecidos, né, também, como que estavam transitando do feudalismo para o capitalismo, como que existia, como que a burguesia estava nascendo, e como que, quando eles chegam aqui, cria-se uma revolução econômica, porque eles encontram mercados diferentes, e esses mercados, eles se materializa no trânsito de o que vai ser chamado de matérias-primas, né, de recursos para a Europa, para processos diversos, né, não apenas estamos falando de minérios, como ouro, cobre, platino, e como também de outras questões, como recursos biológicos mesmo, né, e esses novos mercados dinamizam esse nascente capitalismo, né, e consolidam esse nascente capitalismo na Europa no século XV, que é o momento onde começa esse saqueio. E esse saqueio e esse genocídio, ele digamos, uma das particularidades dele é também não apenas o assassinato e a escravização de povos indígenas, como a escravização de pessoas trazidas da África, né, à força. A gente sabe muito bem dessas histórias. Essa chegada, né, nas Américas, nesse momento, como eu já disse, é um triunfo para essas burguesias comerciais europeias, no primeiro momento espanhola e portuguesa, né, que, né, chegam primeiro aqui, depois ingleses, franceses, holandeses, eles também vêm para cá, e essas burguesias europeias, elas se consolidam de uma forma muito clara a partir da exploração de riquezas naturais daqui, riquezas naturais, riquezas minerais e população. Então, uma das justificativas para essas travessias de ultramar, né, para continuar com as colônias, tinha a ver com o processo modernizador da Europa para o mundo. Quando a gente pensa no que era, assim, a mesma forma como a Europa é estudada, a gente vê, em contraste com as nossas civilizações na América, a gente vê como o discurso sobre a modernidade ou o progresso estão muito, muito enraizados na civilização europeia, ou na ideia de civilização europeia, em detrimento do entendimento de outras civilizações. Isso justifica, né, as intenções colonizadoras. E essas pretensões de modernização da Europa, elas pretendem também, né, perdão, muita redundância, mas elas consistem, melhor, em oprimir as diferenças, né, se opor a qualquer movimento cultural que esteja contra a modernidade. A gente pode ver isso em contínuo até hoje, né, quando pensamos que o diferente precisa ser combatido, que o diferente não tem cabimento dentro da sociedade. A ideia de nação vai nascendo de uma forma muito consolidada com essa ideia de homogeneização. E sim, vocês querem pensar um pouco sobre isso, eu convido para pensar no conceito de cidadão. O que é um cidadão hoje? Né? Quem que é considerado cidadão? Esse projeto de modernização da Europa para o mundo, né, porque não é apenas para as Américas, esse projeto, ele imprime uma grande e grave desigualdade no mundo, que não é apenas econômica, mas muito fortemente econômica por conta do sistema de produção, né, e ele impõe, né, esses padrões de vida, de consumo e tal, sem entender as diferenças
as diferenças territoriais e se aproveita, né, de uma sobreexplotação de recursos naturais de mão de obra, desde o momento que eles chegaram aqui, desde o momento da chegada europeia até os dias de hoje. Tanto que estamos num momento muito crucial de manutenção de recursos naturais, né, todos os tipos de vida que a gente conhece até hoje estão em risco iminente por conta dessa sobreexplotação que a modernidade e o progresso tem levado até hoje. Eu disse no começo da aula que o conhecimento, né, existe uma violência epistêmica na criação do Estado, e não apenas nas definições do Estado, ou quem que disse que é o Estado, né, a gente falou de europeus por enquanto, e homens europeus, mas também sobre os conhecimentos ancestrais, inclusive sobre os conhecimentos femininos. Mas sobre os conhecimentos ancestrais, existe uma violência epistêmica que é muito colocada. E isso justifica a escravidão, em muitos casos, porque os detentores do conhecimento e da verdade, eles, que são os europeus no processo colonizador, eles apagam qualquer outro tipo, ou fazem uma tentativa muito grande de apagar qualquer outro tipo de conhecimento. Se a gente pensar na matemática, por exemplo, de alguma forma a gente, na escola, aprende a matemática como se fosse uma herança europeia, mas não, ela é uma herança árabe, né? Os matemáticos, a evolução da matemática é árabe, a evolução da medicina é árabe. Então, eles também apagam esse tipo de conhecimento, esses processos, não apenas pela invasão árabe à Península Ibérica, como por outros processos de controle territorial. Então, voltando. Para entender, né, para ser crítica a esses processos de modernização, esses processos extrativos, esses processos violentos, precisamos entender que o gênero é uma categoria muito importante, é relevante, ela é imprescindível, melhor, para estudar o Estado, a nação, a soberania, a guerra e a paz. Né? Como que a gente constrói uma sociedade que não esteja em guerra? Como que a gente pensa a soberania de uma forma que não tem a ver necessariamente com uma violência estrutural e exclusiva do Estado? Será que o Estado, como construído como conhecido até hoje, né, o Estado que a gente conhece hoje, na lógica capitalista, ele funciona para o bem-estar social? Tá, mais um quadro de Jean-Baptiste Debré. Esse quadro foi feito entre 1820 e 1830, chama Família do Chefe Camacan se preparando para um banquete. Então, ele faz esses retratos indígenas também, que trazem, né, a ideia da festa. Então, ele tem compilado um livro que foi editado em 2014, se eu não me engano, no Brasil, ou na França, e 2016 no Brasil, alguns dos 2 anos. E esse do fundo é meu filho, eu também sou mãe. E esse livro não foi permitido de circulação justamente porque ele retrata um Brasil que não era muito... que trazia algumas, né, atritos dentro da sociedade do século XIX, época na qual ele morava aqui. Esse quadro aqui, que eu coloquei esses 2 quadros, na verdade, para contrastar, né, uma sociedade ancestral, uma sociedade desta terra, né, deste lugar do mundo, com essa sociedade que se impôs como a ordem, né, o mando. É um quadro também do Debré, que chama Traje de Ministros, Secretários e Estado. É um estudo, né, um boceto. E mostra, né, essa pompa masculina, a pátria, né, os padres da pátria, sendo muito, nessa pompa, nesse tratamento absolutamente complexo, e, né, demonstrando também quem que está no poder, homens brancos. Nesse sentido, pensando nesse contraste que existe nos 2 quadros que eu acabei de mostrar,
Eu convido vocês a pensarem nessa frase que o Ayrton Krenak disse faz alguns poucos dias, né? Talvez refletindo um pouco sobre a nossa situação atual, não apenas pela pandemia, como por outras violências que vêm, não, assim, dessa estrutura governamental toda, que é favorecida pela existência desse Estado como feito até agora. Não estou dizendo que o Estado deve ser acabado e só, porque sem Estado, com a ausência do Estado, a gente fica absolutamente desprotegido. Só que a gente tem que repensar esse Estado, né, para ele ser realmente, para ele ser mais amplo, digamos. Então, o Krenak fala o seguinte: o pensamento vazio dos brancos não pode coexistir com a ideia de simplesmente viver no mundo. Eles acreditam que o trabalho é a razão da existência. Eles escravizaram os outros, tanto que agora precisam se escravizar. Eles não podem parar e vivenciar a vida como um presente e o mundo como um lugar maravilhoso. O mundo possível que podemos compartilhar não tem que ser o inferno, pode ser bom. Eles ficam horrorizados com isso e dizem que somos preguiçosos, que não queremos nos civilizar, como se civilizar fosse um destino. Essa é a religião além deles, a religião da civilização. Eles mudam seu repertório, mas repetem a dança, e a coreografia é a mesma. Pisar forte na terra. A nossa é pisar de leve, muito leve. Então, eu coloquei isso que o Ayrton Krenak falou, porque justamente a violência epistêmica que vem desse processo modernizador e colonizador apaga a forma, as diferentes formas, diversas formas de relação dos seres humanos com o território, com a natureza. E na corrida da obtenção de recursos naturais, no movimento de consolidação da burguesia na Europa, a violência contra a natureza é absolutamente devastadora, né? E continuamos até hoje nessa situação. Pensarmos um Estado-nação diferente desse Estado-nação masculinizado, desse Estado-nação que é criado por homens, pensado para homens, e não para homens no geral, eu já disse, né? Para um tipo de homens que se encaixam dentro dessa ideia de masculinidade hegemônica, pode ser combatido, ou pode ser resistido, ou pode ser repensado a partir de outro tipo de ideia, de outro tipo de segurança, não essa segurança do exército, não essa soberania militar, e sim a segurança humana, a segurança, a soberania dos povos. Eu coloquei essa foto do MST num protesto, pensando como que as coletividades, elas são importantes para as mudanças estruturais, no momento que a gente está passando e precisando pensar sobre o que o Estado significa. Então, eu trouxe essa frase, essa citação do Fanon, que ele escreve o livro Los Condenados de la Terra, Os Condenados da Terra, em 61. Eu não sei se tem tradução para o português, mas para quem talvez não conheça muito o Fanon, ele nasceu na Martinica, que é uma ilha do Caribe, homem negro, que foi recrutado para lutar no exército francês. Aí depois, né, durante a Primeira Guerra. Aí depois, durante a Segunda Guerra, perdão. Aí depois da guerra e tal, ele, enfim, acaba a guerra, enfim, e quando a condecoração para os soldados sobreviventes da guerra é feita, ele percebe que todos os soldados que vão são brancos e nascidos na França, não no território francês europeu, não nos territórios ultramarinos, onde não todos são brancos, né? E aí ele fala, olha, que engraçado, a gente é cidadão quando precisa de corpos para guerra, mas a gente não é cidadão quando de exaltar o espírito francês se trata. E aí ele começa, eu acho que o Fanon é um marco para pensar o que é, para pensar, né, o decolonialismo. O que é a ideia do decolonial, realmente, né? O que é chamado do giro decolonial.
e ele fala, eu vou ler em espanhol, gente, vocês vão entender, eu juro, mas ele fala o seguinte: la descolonización que se propone cambiar el orden del mundo es, como se ve, un programa de desorden absoluto, pero no puede ser el resultado de una operación mágica, de una sacudida natural o de un entendimiento amigable. La descolonización, como se sabe, es un proceso histórico, es decir, que no puede ser comprendida, que no resulta inteligible, traslúcida en sí misma, sino en la medida exacta en que se discierne el movimiento historizante que le da forma y contenido. La descolonización es el encuentro de dos fuerzas congénitamente antagónicas que extraen precisamente su originalidad de esa especie de sustanciación que segrega y alimenta la situación colonial. Su primera confrontación se ha desarrollado bajo el signo de la violencia y su cohabitación, más precisamente la explotación del colonizado por el colono. Se ha realizado con gran despliegue de bayonetas y de cañones. El colono y el colonizado se conocen desde hace tiempo. Y en realidad tiene razón el colono cuando dice conocerlos. Es el colono el que ha hecho y sigue haciendo al colonizado. El colono saca su verdade, es decir, sus bienes del sistema colonial. Então, a gente pode refletir um pouco, né, sobre a necessidade violenta de se descolonizar, porque não é um processo pacífico. E que não seja um processo pacífico não quer dizer que a gente precisa entrar em guerra, mas a gente precisa entrar em confronto, porque o pão quente do colono é nosso, né? A gente que faz. Então, essa ruptura, ela tem que ser feita, inclusive, para se repensar a estrutura do Estado, porque a gente continua sendo uma reprodução mal feita dos Estados europeus. E uma das, digamos, das discussões que podem ser trazidas nesse sentido, quando a gente pensa quem que está no poder, historicamente, quem que esteve, quem que está. O Brasil é maravilhoso por isso, porque o Brasil tem o Dom Pedro que veio para cá, e ele ficou aqui sendo o rei. Mas os outros países da América Latina, eles têm processos, mesmo com guerra de independência e tudo mais, não sei, esses exércitos de independência, eles eram comandados por homens brancos, que na América hispanohablante se conhecem como criollos. Eles são os europeus nascidos na América, eles estudaram na Europa, inclusive, e eles são uma reprodução dessa burguesia europeia aqui. Então, essa independência, ela pode ser refletida de muitas formas. É independência mesmo? A gente manteve, por exemplo, o Utiposidetis, que é a determinação fronteiriça que os colonizadores colocaram. Bom, teve conflito, guerra, tira um pedaço daqui, dali, comprou aqui, mas, de uma ou outra forma, houve uma delimitação territorial que foi marcada pela colonização, e não pelos povos que já habitavam nesse continente. Então, enfim. Pensando, né, no nosso Estado-nação de hoje, a gente pensa, né, que existem duas dinâmicas que se encontram e, digamos, elas ajudam muito, elas são muito favoráveis aos governos que a gente tem atualmente, ou o governo que a gente tem atualmente no Brasil, mas agora os governos que a gente tem na América Latina, né? A gente pode pensar nos termos necropolítica e no liberalismo. Pensando como que é uma escravidão moderna, como que é um genocídio moderno, né? Como que está em curso tanto esses dois movimentos que a gente pensa coloniais, mas que eles continuam existindo até hoje. Maquila é o nome que se dá em espanhol a grandes fábricas onde mão de obra muito barata faz principalmente roupa ou sapatos, né? Por preços ridículos. Então, eles produzem por muitas horas. Quanto mais produzem por dia, quanto mais trabalham por dia, mais possibilidade eles têm de ganhar algum pequeno salário. Só que as maquilas, elas são
principalmente mão de obra feminina. Então, isso nos demonstra que existe ainda uma diferenciação de acesso à educação, de acesso ao mercado de trabalho, de acesso à segurança alimentar e de necessidade de manutenção de uma família. Então, toda essa estrutura faz com que muitas mulheres sejam a maior parte da mão de obra escravizada ou em condições análogas à escravidão, na produção de roupas, na produção de sapatos, principalmente. E onde que a gente encontra isso? No Brasil, por exemplo. Mas também na América Central, em vários países da América Central, no México, e a gente sabe em quais regiões da Ásia a gente também encontra essas dinâmicas de mega produção por preços, né, por centavos. Temos também a exacerbação da prostituição, né, como um fenômeno que o neoliberalismo agudiza de alguma forma, e eu acho que uma das coisas que me pareceu bem interessante, assim, complicada de saber nos últimos tempos, é como que uma alta, né, de uso de plataformas de prostituição feminina na internet durante a pandemia. Então, o quadro de perfis em OnlyFans e outros sítios web eu vou falar de prostituição nesse sentido, aumentaram. Isso provavelmente, né, um reflexo da falta de emprego, né, de outras formas de manutenção. Eu não sou condenada à prostituição necessariamente, mas a gente pode pensar ela como uma situação bastante complexa, porque se bem a gente sabe que existe um tipo de prostituição que é privilegiada de alguma forma, a gente também não pode esquecer que a prostituição ela é uma violência resultante do processo capitalista. Para pensarmos áreas de exploração mineira, por exemplo, vemos que, vamos supor, uma empresa, chamei-se a Vale, chegou no lugar a explorar minérios, blá, blá, blá. Ela vai contratar mão de obra masculina para serem operários dessa dinâmica. E o que as mulheres fazem numa situação dessas, quando não têm acesso à renda? Elas, geralmente, entram na dinâmica de prostituição. Quando há exércitos dentro de áreas de guerra ou de conflito, de tensão fronteiriça ou não, há também várias dinâmicas de prostituição, porque as mulheres elas não são recrutadas, né, como mão de obra, ou não tem essa garantia de emprego, e um estado de tensão, um estado de guerra, dificulta a liberdade e a vida de qualquer um dos habitantes, né? Eu penso, por exemplo, a fronteira que existe entre a Colômbia, o Peru e o Brasil, que é uma fronteira muito militarizada, e que a gente vê o quanto de exército, principalmente do Brasil e da Colômbia, tem nessa região, por várias questões, principalmente pelo narcotráfico, pelo fluxo de ouro ilegal, e como que a única atividade possível para as mulheres dessas áreas é a prostituição. Quando a gente pensa no fluxo de pessoas, de venezuelanos, né, nessa crise toda, a gente vê que o aumento da prostituição de venezuelanas é enorme em vários lugares, como o Peru, o norte do Brasil, a Colômbia. Então, existe uma dinâmica de empobrecimento que é interseccional, né? A gente tem que pensar essa dinâmica de empobrecimento interseccional. Então, quando, perante uma crise, quem que fica mais empobrecido? Quem que fica mais empobrecido? E voltamos. Quem que é cidadão para ser protegido pelo Estado? Quem que o Estado vai realmente socorrer no momento crítico? E, bom, o trabalho escravo ou o trabalho em condições análogas à escravidão como um todo. Então, a gente pensa, né, que esses estados-nação, eles
pautados numa lógica legislativa masculinizada, nessa ideia de masculinidade hegemônica, procura também diminuir o número de pessoas que são diferentes aos mandatos estabelecidos. Quando a gente ouve o Bolsonaro falar que não vai dar terra, 1 centímetro de terra indígena, porque blá, 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 ele está falando de uma política sistemática de assassinato dessas populações. E como que isso se materializa, de fato? Porque uma coisa é o homem falando isso, mas como se materializa? A pandemia tem ajudado bastante, mas se não fosse a pandemia, a gente pode pensar que quem está no comando do ministério que comanda a FUNAI é a Damares. E a Damares, ela é uma pessoa muito religiosa, né? Ela pertence a uma ala evangélica muito complicada, e ela autoriza a inserção de missioneiros nas regiões amazônicas para fazer contato com populações indígenas que ou estão isoladas ou não, mas os missioneiros, eles têm por objetivo não só evangelizar, como deslocar essas pessoas, né? Fazer uma mudança nos nossos hábitos de vida, um apagamento cultural, um etnocídio. Então, existe uma lógica, uma necropolítica colocada nessa lógica de Estado. Bom, eu vou pular um pouco, não sei se pular um pouco isso da guerra, porque estamos já com pouco tempo, mas eu queria apenas tocar como que o que eu estudo é guerra, né, e gênero, mas para pensar a guerra eu preciso pensar o Estado, e para pensar o Estado eu preciso pensar em tudo isso que estou falando até agora. Uma questão muito clara sobre o Estado, que eu não sei se eu pulei um pouco, mas essa ideia de nacionalismo para nos entendermos como homogêneos dentro de um espaço determinado, né? Porque como o Estado é pensado desde a lógica do ordenamento, ele não condiz necessariamente a dialética de criação entre as populações e os territórios que elas habitam. Mas quando a gente pensa nessa homogeneização da população, a gente pode se dirigir à ideia de nacionalismo. Como que o nacionalismo é colocado aqui, que nos identifica como brasileiros, como colombianos, como mexicanos, como argentinos, né? Como franceses. E a gente pode discutir que o nacionalismo é um processo masculino e masculinizante também, né? Porque a cidadania, a ideia de sujeito cidadão, é masculina, é simbolicamente masculina. E ela tem um reconhecimento racial muito claro também, e tem um estándar, né? Inclusive a família, dentro dessa ideia nacional, ela é um modelo inexistente, mas modelo que reflete essa ideia de nação. Mas não apenas isso, a gente pode pensar na comida, a gente pode pensar na língua, a gente pode pensar na música, a gente pode pensar na arte como um todo, sim, não a arte que contesta as violências, mas a arte que é imposta dentro dessa ideia nacional, o que nos identifica como pertencentes ou não a um território. Então, vou passar rapidamente por aqui, né, que seria como que eu posso pensar a guerra e a categoria de gênero, como que eu preciso, melhor, pensar a guerra como a categoria de gênero, e eu convido vocês a pensarem que existe uma ideologia militar da guerra que é masculina, que é masculinizante, que os corpos militares, eles são masculinos, e qualquer coisa que esteja fora dessa ideia hegemônica de masculinidade não é muito bem-vinda. Ela se alia muito com essa ideia de violência dentro da masculinidade hegemônica. Existe também uma ideologia comercial da guerra, então a gente não pode pensar inocentemente que a guerra é apenas um enfrentamento bélico. A guerra é
o enfrentamento comercial também, porque o interesse pelo controle de um território, de um fluxo, de uma circulação de mercadorias, é essencial para pensar a intencionalidade da guerra. E a gente pode pensar em vários exemplos. Eu acho que o petróleo é o melhor de todos, porque guerra por petróleo a gente já teve muitas coisas, mas guerra por drogas também. E não é porque a criminalização das drogas seja vinda, né, de uma ideia de, não, as drogas são ruins para a saúde, ou uma coisa do tipo. Não, na verdade, a criminalização, ela favorece o mercado, favorece aqueles poucos que concentram os lucros desse mercado ilegal. Se o mercado de cocaína, por exemplo, fosse legal, a concentração de lucros não seria tanta, ou poderia ser discutida, porque dentro do sistema capitalista a gente ainda não pode dar uma afirmação dessas, mas haveria umas outras questões a serem discutidas, né? Pelo menos, né, a especulação com o preço seria um pouco diferente, a criminalização de pessoas negras ou periféricas também seria diferente, a abordagem da situação de uso ou consumo desse tipo de substâncias seria pela saúde pública e não pela polícia, e outro monte de coisas. Como eu já disse, né, violência, tráfico sexual, prostituição forçada são elementos transversais à guerra. Então, sempre que temos um conflito armado, a gente vai ver tráfico sexual e prostituição forçada, e todas as violências que desses dois fenômenos se derivam. Como já disse, né, um empobrecimento interseccional, porque quando há um conflito, pequeno ou grande, né, dependendo do alcance territorial, existem pessoas muito mais atingidas que não necessariamente os corpos que estão dentro desse conflito bélico. Principalmente, o empobrecimento se dá em mulheres. A gente pode ver o ponto seguinte, que é migrações, porque a guerra, ou os conflitos, como um todo, eles trazem um componente migratório bastante forte, composto principalmente por mulheres, crianças, indígenas e negros. Acredito, se eu não me engano, que perto de 70% dos migrantes, de refugiados no mundo são crianças. Então, a gente vê como que o Estado favorece a vida de quem? Né? Quem que é cidadão nos olhos do Estado? Como falou Engels, o Estado, ele se encontra bem alienado da população que ele supostamente defende. De outro lado, né, continuando, a gente sabe que esse Estado, representando sua soberania nos agentes militares, representa uma lógica heteronormativa muito forte. Quanto mais perto estivermos de eventos armados ou digamos, ligados à violência extrema, mais heteronormativos vão ser os comportamentos dessas entidades, desses corpos militares, do exercício da soberania ou da violência legítima do Estado. Então, a gente pode perceber como são exacerbados fenômenos como a homofobia, a transfobia, a misoginia, né? Como já disse, cidadania e segurança para quê? Eu vou encaminhando para o final, prometo, mas como eu disse antes, né, a gente pensa o nacionalismo e os novos inimigos a partir desse evento aí, né, do ataque às Torres Gêmeas, cria-se, né, uma ideia de uma nova ordem mundial, e se pensa, né, que novamente, apesar do final da Guerra Fria, como tinha dito, que falava da globalização, de fluxos de bens, de mercadorias, de pessoas, de uma forma mais livre e aberta, porque caiu o muro, caiu a União Soviética, não sei o quê, como que a partir do evento das Torres Gêmeas, cria-se de novo uma ideia do inimigo. Você territorializa o inimigo, porque o inimigo, ele está das fronteiras para fora, mas ele entrou nas fronteiras. Então, ele violou a soberania e ele se encontra num lugar determinado. Ele tem rosto, ele tem facções, ele tem uma forma de vestir, né? Então, se cria um inimigo muçulmano,
Você cria um inimigo moreno, se cria um inimigo do Oriente Médio, e se cria para ser perseguido. E tudo aquilo que se pareça a é inimigo da liberdade, né, do país da liberdade. Na época do Bush, isso foi muito claro, isso justificou vários ataques, não apenas no Oriente Médio, como na América Latina, porque nós também fazemos parte dessa diferença, não apenas racial, como cultural. E, como mencionei várias vezes a guerra às drogas, justamente nesse momento se consolida a guerra às drogas. A guerra às drogas na América Latina, em vários planos de intervenção na América de intervenção na América Latina, principalmente a colocação de exércitos dentro de alguns lugares estratégicos do continente. A Colômbia, por exemplo, recebeu muitas bases militares dos Estados Unidos, desde o 2002. Eu vou pular isso. Como que a gente pensa uma nova nação, né? Um novo Estado, uma nova ideia de nacionalismo, se é que eu posso usar essa palavra. Então, como já tinha mencionado um pouco, a partir da resistência, né? Da construção e da junção de feminismos e de novas masculinidades. Como que a gente pode incorporar as pessoas marginalizadas da ideia de cidadania na luta pelo território, entendendo as lógicas de preservação da natureza e da vida, num momento tão crucial como esse, né? E o chamado a termos umas lutas por uma nova ideia de nação, eu acho que é urgente, ele é imperativo hoje, porque estamos não apenas morrendo pelo vírus, como também morrendo por um monte de consequências ambientais desse sistema capitalista, nos matando, né, por sermos diferentes, não reconhecendo a diversidade de uma forma real, pensando que existe uma democracia racial nos nossos países, que é muito falso, porque continuamos preservando o racismo estrutural da forma que ele é colocado, porque ele favorece essa burguesia nacional, que está muito bem consolidada, muito enriquecida. Não é de surpreender, por exemplo, que 2 meses atrás, eu acho, não sei, 1 mês talvez, saiu a lista dos novos milionários na Forbes e apareceram 6 brasileiros, homens brancos, empresários da saúde. Então, a gente precisa repensar essa ideia de nação, precisa reconstruir a forma na qual a lógica econômica tem sido levada até hoje, porque até agora, a construção do Estado tem sido paralela à construção do Estado. Então, gente, eu vou fechar por aí para abrir para o debate. Temos alguns minutos para o debate. Então, gente, não sei se tem perguntas no chat, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Pode abrir o microfone. Eu queria perguntar uma coisa. Mas você acha que é possível a gente pensar um Estado não masculinizado a partir de onde estamos, mantendo a estrutura de Estado-nação, sua concepção, enfim, a forma como a gente concebe o Estado-nação? É possível transformar ele para uma estrutura não masculinizada? Ou você acha que a gente deveria pensar outra estrutura social? Eu acho que a gente deveria pensar uma estrutura social diferente, uma estrutura econômica diferente. Porém, o caminho não é fácil, porque o chamado não é novo. O chamado a pensar uma estrutura social, uma estrutura política, econômica diferente, é bem antigo assim, tem algum tempo. Só que, infelizmente, a gente não tem levado a sério, né? Às vezes, eu acredito que é possível. Outras vezes, com esse panorama que a gente tem, sinceramente, é muito difícil de acreditar que alguma coisa vai mudar. Porque o poder econômico, ele está muito bem estruturado, ele está instaurado de uma forma, está enraizado, né? Então, tirar ele dali, não sei, precisa de violência. Eu vou deixar de gravar porque, nossa, eu estou aqui armando a guerrilha.